Muito bom dia. Agora a gente vai iniciar aqui mais uma análise de mercado Forex. Bom, ontem, mais uma vez, nosso querido ouro dando ar da graça e fazendo uma entrada limpa aqui, 130 pips de boa no Shao USD, no ouro. Só essa semana aqui o ouro já passamos aqui dos 240 pips. Maravilha. Ontem a gente deixou uma ordem pendente também no euro-dólar de sell stop. O mercado fez, né, simplesmente ativou a ordem e voltou direto no stop e agora ele está ali derretendo. Sacanagem, né? Se a gente tivesse colocado o stop um pouquinho maior, talvez de 25 pips, a gente estaria no game ainda. Mas como a ideia era, na verdade a análise, né, foi para que o euro já iniciasse daqui, então stop loss um pouco mais justo foi a intenção. Se eu soubesse que também o mercado iria ficar consolidado o dia todo ontem, né, então a gente poderia ter colocado sim um stop maior, mas enfim, tomamos aqui 15 pips de stop. Quem colocou o stop maior se deu bem, quem não colocou e colocou, deixou nos 15, aí a gente tomamos o stop junto, tá? E uh, GBP-USD ainda não chegou lá, consolidou, lateralizou tudo. GBP-USD está bem lateralizado. O SDJPY, nessa madrugada, chegamos na resistência, ok? Ele ainda não desceu da forma que eu esperava que fosse descer. Ele pode romper essa resistência aqui, tá? Do dia que ele tá vindo, ele pode romper a resistência. Vamos esperar um pouquinho mais e a gente volta nele no final da sessão. O SD franco suíço. O SD franco suíço também, a gente ativou o sell limit e o mercado voltou, tocando nessa madrugada do stop. Ok? Então, aqui a gente pegou o rompimento, o pullback, né? Entramos no pullback com o sell limit. O mercado chegou a descer 27 pips aqui, quase 30. Nem algumas pessoas colocaram stop no break-even, outras não. Né, eu deixei passar isso aqui, tá? Confesso. E tomei um stop também aqui de 20 pips. Ok? Depois do SD franco suíço, o SD CAD. O SD CAD deu entrada. Teve um rompimento, fez o pullback, entrada limpa. Agora tá dando 20 e poucos pips, mas quase tocando um take aqui. E um total já de mais de 35. Então, aqui a gente já está no break-even, já tem possibilidade de fazer fechamentos e tudo mais. Para quem acompanhou aí o SD Card, tá? O áudio USD tá lá ainda, não sobe, não desce, consolidou, lateralizado. E o NZD USD, ops, não é esse aqui não, é este aqui, também lateralizado, beleza? Então esses foram os pares que a gente analisou ontem, e o ouro tá salvando a nossa pele, digamos assim, né? Levei, Gabriel, nos dois. O ouro que tá salvando a semana. As duas entradas no ouro foram bem fáceis de acompanhar e foi tudo na parte da manhã. Sem mistério, era só esperar o mercado voltar. Já falamos já sobre o euro-dólar, agora a gente vai olhar os pares cross. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ienes.
Olha só, aqui tem uma coisa interessante. Isso aqui foi uma análise que a gente entregou na semana passada do caso JPY. Ele simplesmente rompeu e não voltou. Chegou ali em cima agora. Na LTB. Tá um pouco parecido com o SDJPY, hein? Deixa eu só ajustar essa linha. Vou deixar bem no topo ali do... Aqui. Pronto. Então é isso aí, vai. Ó, KJPY. Tocando agora. Bem aqui no topo da LTB. Olha só isso aqui. Gráfico de 4 horas, né? Deixa eu reduzir. Bom, galera, eu acho que rola uma venda aqui. Eu tenho uma vela bem aqui interessante de força de venda. Às 3 da manhã. Tá numa região interessante da LTB. Assim, o melhor cenário para mim. Deixa eu ver aqui outra corretora. Ah, tá a mesma coisa. Senão eu já ia dar outra suposição. Mas, sim, uma das confirmações aqui que seriam muito mais interessantes seria esperar o rompimento dessa LTA aqui. Essa confirmação, para mim, sempre é a melhor, né? É a mais confiável, digamos assim. E, e aí, sim, se a gente tivesse essa confirmação do rompimento, ia dar uma certeza muito maior, é, uma certeza muito maior da venda, ok? Aqui ainda há risco, da mesma forma que o SDJPY, ainda existe a possibilidade dele continuar aqui nessa subidinha e romper a LTB, tá? Por isso que nesse momento aqui eu acho mais interessante isso aqui, aproveitando esse ponto de resistência aqui atrás, onde a gente teria possibilidade do pullback nela. Então seria um movimento como esse. Se ele romper e testar essa região aqui no pullback, dá para fazer a entrada da venda, ok? No caso de JPY. E por que que a gente vai olhar para vender agora? Porque está na LTB, simplesmente. Chegou ali no ponto da LTB, é um impulso que não teve correção, né? Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, e agora pode se iniciar a correção de todo esse impulso aqui. Tá? Então, uma das formas seria essa. Uma das entradas, né? Entrar ali em cima agora é um risco, da mesma forma que eu sempre falo, que não é bater resistência e vender. Você tem que ter mais confirmações. Quanto maior for a sua lista de confirmações para entrada, quando a gente utiliza price action, melhor. Então a gente consegue pegar aqui algumas entradas que a gente chama de entrada limpa, né? Que é o que a gente fez no ouro, por exemplo. E todas as outras ordens que deixamos pendentes, com exceção, bateu stop, euro dólar e USD franco suíço. Mas se a gente tivesse esperado o mercado reagir e tudo mais, a gente teria aí umas confirmações um pouco melhores, mais apuradas, mais precisas, e isso aí facilita muito para a gente conseguir ter entradas e certeza da direção do movimento, né? Então aqui, no caso de JPY, eu acho que esse momento aqui vai ser interessante se ele ocorrer. Então, melhor esperar o rompimento do que já entrar ali em execução e o mercado continuar subindo, né? E aí é mais um stop para a semana, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, hoje são 11 de setembro. K de JPY. Beleza? Vamos lá no GBP JPY. Eita, que essa entrada aqui foi linda. Chegamos já aqui na expansão áurea
Expansão áurea de Fibo, ó, encostou lá certinho na resistência. Vou nem tirar essa Fibonacci daqui não, tá? Vou deixar ela quieta aqui para a gente poder usá-la, né? A gente poder usá-la aqui como referência. Olha só aqui um fundo de suporte. Temos aqui um ponto de resistência. Opa. Exatamente na expansão áurea de Fibonacci. Vamos ver a LTB. Vamos, fica carrega. Esperar o gráfico carregar. Aqui tá meio difícil hoje, hein? Tá lento. Vamos ver aqui essa LTB. Aqui tem rompimento de LTB. Tá. Mas aqui mais um rompimento. Possibilidade de reversão mesmo aqui no GBP-JPY, hein? A gente já pegou aqui duas LTBs com rompimento. Que daria pra gente, olha só, esse imãzinho aqui, nesses momentos ele ajuda a gente, né? Fica grudado aí, fi. Pronto. Pronto. Ó, rompeu, voltou e subiu, tá? Essa daqui da semana passada. Vou pagar essa entrada aqui, que essa aqui já é da semana passada. Então já foi. Aqui a gente teve um fundo duplo. Era só esperar o rompimento do impulso, pullback, pum. Foi lindo. Chegamos aqui na expansão. Beleza. E agora? Bom, agora a gente vai esperar os movimentos, tá? Como ele rompeu todas as LTBs possíveis aqui que a gente pudesse traçar. Quer ver? Aqui também, mais um rompimento. Então, como ele rompeu esta LTB, rompeu esta LTB, então a possibilidade dele voltar para uma região aqui de, de baixa não é tão provável assim, tá? Porém, todavia, entretanto, dentro da estrutura de mercado, a gente tem aqui já a construção de um padrão harmônico, tá? Então, olha só. Como a gente tem um fundo duplo aqui, agora essa em cima vai me atrapalhar. Pronto. Ops. Aqui. Pronto. Tá, então a gente tem aqui um emaranhado de Fibo que vai trazer pra gente essa fibra aqui, eu já tenho ela. Então é essa daqui que eu preciso. É isso mesmo. Não mudou muita coisa não, mas não vai casar certinho na construção do padrão, né? Mas aqui seria uma estrutura. Eu digo, não sei se aqui, cara, 78%, acho que chegaria até 88% facilmente. Chegaria aqui em cima, tá?
que pode ser a construção de um padrão Shark. O Gartley não bate, nem Butterfly. Então, provavelmente, um Shark. Bet também não. Tá, então, mas, enfim. Então, o que eu tô querendo mostrar é o seguinte, que existe ainda a possibilidade dele chegar aqui nessas regiões aqui, tá? Aqui em cima. De BPJPY. Beleza? A questão toda é ver se esse ponto aqui, onde ele parou agora, se existe algum nível desse lá atrás que foi também testado como resistência. E aqui nós encontramos. Ó, teve um rompimento, o mercado voltou, testou e, bom, derreteu. Ok? Mais para frente também temos, tá? Esses níveis aqui, ó, se eu for traçar essa linha paralela aqui agora, provavelmente vai tocar lá em 78%. Vou até, vamos ver aqui se foi. Eu vou colocar ela em outra cor, só para a gente confirmar se bateu lá, hein? Não, passou um pouquinho. Passou um pouco. Porque aqui, aqui na frente não está coincidindo com nada, né? Quando não coincide muita coisa, fica um pouquinho mais difícil a gente conseguir mapear melhor os pontos de reversão. Quando bate em cima, fica lindo, né? Fica lindo. De, de, de conseguir prever esses movimentos. Agora, do jeito que está aqui agora, opa, do jeito que está agora, não fica tão simples assim. Ok? Bom, o fato é que nós temos a posição aqui da expansão de Fibo e das retrações aqui de impulsos diferentes, tá? E aí o que a gente precisa mesmo para saber se a gente vai comprar ou se a gente vai vender, porque é o seguinte, galera, como a estrutura de mercado aqui ainda é uma estrutura baixista, né? Porque eu tenho esse topo, tá? E eu tenho essa formação aqui. Esse aqui é um topo mais baixo que o topo anterior. Beleza? Apesar de eu ter um fundo duplo, né, um fundo duplo aqui, eu tenho ainda a construção de topos em estrutura de baixa. Porém, se ele faz uma correção e daqui ele rompe e muda, aí sim a gente entra aqui numa estrutura de alta dentro de uma correção e tudo mais. Por isso que eu estou tentando ver as possibilidades, porque se ele for iniciar a correção para construir um fundo mais alto, quando ele formar esse fundo aqui, a gente vai entrar no holding, no position, no GBP JPY, tá? Aí é swing para deixar aberto por uns 2 meses, mais ou menos. E aí deixa o trem rolar na alta, porque se ele fizer essa estrutura de correção, a possibilidade dele vir buscar aqui os preços altos, aqui em torno de 142, de 143, são muito possíveis, se ele fizer esse movimento. Agora, como ele está aqui nessa região e ainda não deu indícios que vai começar uma correção, o que que a gente faz? A gente vem identificando possibilidades, né? Então, como a gente tem essa fibo, a gente tem aquela estrutura, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar como se ali fosse uma resistência, tá? Deixa eu ir apagando aqui para deixar o gráfico mais limpo possível. A gente ficar só com a fibra e com as linhas laterais, lá horizontais. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, deixar mais fino. Olha só.
como ele está respeitando bem essa linha, para eu entrar na venda, é a mesma coisa, de sempre, confirmação. Então, eu preciso ver o mercado fazendo um movimento que caracteriza a possibilidade dele realmente derreter. Então, esses seriam níveis estratégicos aqui de entrada. Rompeu, pullback, região de resistência. Se romper, testar como resistência, mais uma entrada, ok? No GBP JPY. Se de tudo ele continuar nessa perspectiva, tentando buscar esse topo aqui em cima, então nós vamos tentar buscar a compra no retest, se ele assim fizer. Então a gente está bem aqui numa encruzilhada que vai ser monitorado na parte da manhã, possivelmente, tá? Provavelmente na parte da manhã agora a gente vai ter que acompanhar o GBP-JPY nesse sentido. Tá certo? Deixa eu ler as perguntas enquanto isso. Indicação de banca para iniciar, você vai iniciar com o valor que você possa perder, sempre. Valor de risco, que não faça falta para você, que você não precisa dele para pagar conta. Mercado de risco, você começa com o dinheiro que você possa perder, sempre, 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 sempre. NZD USD, a gente já deu uma olhada, tá? A gente já passou nele. A gente está mantendo a análise de ontem. Então, a questão de comissão swap da corretora para posições longas, se você está sentindo que está pesado, provavelmente é por conta do valor da banca, né? Porque a taxa é muito pequena. Na conta standard é mais barato. Isso é fato. Você escreveu certo. Perguntou certo, quer dizer. Na ECN é um pouquinho mais caro, porque a ECN ela é muito mais voltada para quem opera scalp, day trade, né? Para swing já é diferente. Existe alguma estratégia para medir stop loss? Sim. Stop loss deve ser posicionado abaixo do último fundo, se for uma compra, ou acima do último topo, se for uma venda. São as melhores posições para se posicionar stop loss. Ó, rompimento da LTB, pullback na LTB e continuação. Está fazendo aqui outra correção. Euro JPY. Temos esse nível. Aqui está interessante. Temos esse nível aqui de resistência. Ok? Que ele pode vir aqui buscar para ser suporte agora. Então, ficar de olho aqui no Euro JPY para esse movimento, tá? Se ele não romper, vai dar uma boa entrada aqui. Como tá tudo com viés de reversão, o SDJPY, BPJPY, CADJPY e EuroJPY, vamos ficar atento para ler esses gráficos com a mesma perspectiva, tá? A gente está falando do ien japonês. Então, o ien é meio sinistrão. O bichinho é forte, tá? Derrubou o preço de todo mundo.
E agora o mercado tende a corrigir esses movimentos. Desde janeiro de 2019, que foi aqui, ó, na quebra das bolsas asiáticas lá no crash da Apple, jogou os preços lá no chão e depois corrigiu tudo e depois veio buscar um fundo bem mais baixo. E agora, nessa estrutura aqui, temos um rompimento e a possibilidade dele vir buscar aqui fazer um novo retest. Se ele parar, estacionar aqui, e principalmente se ele fizer pavio para baixo aqui, cara, vai ser uma entrada legal também para a gente entrar e posicionar e entrar no swing também, tá? Como os ienes estão em níveis muito baixos, qualquer posição aqui vai ser uma posição de swing trade, para no mínimo 300 a 500 pips, no mínimo. Aqui tem uma zona interessante também, ficar atento com ela. Beleza? Então, Euro JPY, tá aí. É um par que eu não opero muito, tá? Isso aqui, franco suíço JPY. Operei muito pouco esse par aqui. Beleza? Então, olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gosto muito do gráfico de linha para ver pontos mais fortes de suporte e resistência. Pra dar uma clareza. Aqui, ó. Isso aqui é um nível interessante de suporte. 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 Um falso rompimento. No pullback aqui. O rompimento testou. E começou. Aqui. Testou a resistência. Mais um suporte. Provavelmente tem um pavio aqui. Resistência. Ele tá indo ali de novo. Falei que tinha um pavio? Olha lá. Então aqui no CHF franco suíço temos um topo duplo aqui. Um topo duplo. Temos um impulso que superou os últimos topos. Corrigiu até 88. Voltou aqui para dentro, mas não chegou na máxima que o impulso fez. Então essa correção pode continuar. Ou ele pode agora ganhar forças para subir mais uma vez. Então tudo isso aqui é uma região, é uma zona de suporte e resistência. Simplesmente aqui a gente tem ó, suporte,
suporte, suporte, resistência, resistência e resistência. Esse tipo de região eu não curto, tá? Eu prefiro ficar de fora da operação. Aqui no CHF, no franco suíço ien. Eu não gosto muito de zonas assim muito extensas, muito grandes, porque dá falsas interpretações e ainda mais aqui nesse momento que ele não conseguiu ou está próximo de tocar nessa LTB, e a probabilidade maior aqui é a continuação. Tá um pouco diferente o cenário aqui comparado aos outros pares com o ien japonês, tá? Tá bem diferente o cenário, muito diferente. Porque aqui a gente percebe um grande impulso, uma grande correção. Olha o tamanho dessa bandeira. Depois um grande impulso. E aí outra grande correção. Mais um impulso, outra correção. O tamanho desse canal aqui, dessa bandeira. Ok? E aí ele faz um impulso pequenininho. Não dá para saber se isso aqui já é uma correção dele ou se é uma continuação. Ele mudou bastante a estrutura que ele sempre vem fazendo. Tá? É bem parecido, por exemplo, se a gente olhar aqui o euro franco suíço. Tava um canal de baixa, ok? Canalzão de baixa, ó, rompeu canal. Isso aqui é bem antigo já, essa análise. Deve ter um mês para lá. Mas o canal de baixa tá aí. Ele rompeu, testou, continuou. Aqui tem um ponto de resistência. Tá bem parecido, tá vendo? Faz topo duplo. Temos um topo duplo. Temos aqui uma correção que não é muito grande. Se a gente pega do último impulso até lá em cima, também chega ali nos 38%. Aqui chegou a beliscar no 61%. E esse pullback aqui vai chegar numa zona aqui que não é, que é uma região que fica ali entre 23% e 38%. Muito parecido ali com CHF JPY. Só que não existe correlações entre esses dois pares aqui, tá? Ainda mais porque um é moeda base e outro é moeda de cotação. Aí piorou. Aqui o franco suíço é moeda de cotação, lá é moeda base. E os cenários são bem parecidos, então mais um sinal de ficar de fora, no caso aqui desses dois pares de moeda. Beleza? A gente está tratando aqui do franco suíço especificamente, né? Então, como aqui foi uma região de resistência e na hora de ele testar suporte, ele testa o suporte abaixo, ele praticamente testou essa região aqui, ó, tá? Esse topo aqui, não este. Então pode ser que ele teste agora ou não. E aí, quando a leitura de análise deixa a gente na dúvida, não tem muito o que fazer não. Ó, beleza? E aqui tem outra região aqui em cima. Aqui ele rompeu ela. Talvez ele teste aqui agora, não sei. Tem que acompanhar. E mesmo assim, como ele acabou de fazer um topo duplo aqui em gráfico de 4 horas, se a gente colocar no gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente vê isso melhor. Então, ele pode estar criando aqui o padrão M, tá? Ele pode fazer um M aqui. E aí, se ele fizer isso, o melhor dos cenários aqui seria buscar a venda no rompimento desse fundo.
Tá? Então seria um pullback aqui e a continuação, podendo chegar na LTB ou no suporte. Então, mais ou menos seria isso aqui no euro franco suíço. Que aqui está bem um pouco mais claro as intenções dele. Temos aqui também uma LTA para ser rompida ainda. E aí sim a gente vai ter todas as confirmações de uma venda, se ele fizer esse rompimento ali agora. Beleza? Então, fica melhor olhar ele nesse viés do que tentar buscar outra coisa. Buscar outra coisa aqui. Então, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio da análise. Beleza? Que era da gente que a gente encontrou o topo duplo, da estrutura do M, etc, etc, etc. Padrão M, né? Bom, se você conseguiu entrar vendido lá no euro-dólar, cara, show de bola. Você deve estar. Deixa protegido, coloca o stop no break-even. Já vai te ajudar bastante. Deixa o stop no break-even, pelo menos. Dependendo da quantidade de lucro. Olha só, a gente precisa. Vocês precisam sempre ter noção de meta, né? De saber quanto que você quer ganhar também. A gestão de risco é para você evitar perdas grandes. Então você tem que saber qual é a perda aceitável na operação. Mas você não pode entrar na operação sem saber também quanto que é a sua meta de alvo, de lucro diário, de objetivo. Então, se você não tem sangue frio ou paciência para fazer swing ou para pegar muitos pips, então é melhor você trabalhar com objetivos um pouco mais curtos e fechar as operações quando estão no lucro, porque o mercado pode reverter e se reverter, ele vem aí e toma tudo que você tinha. Porque enquanto estiver flutuando aí, esse lucro não é seu, tá? Esse lucro só é seu se você fechar o trade. Coisa linda, hein? Na cara do gol. Bateu lá em cima. Maravilha. Ah, menino, aqui tá fácil. Se, se ele não romper essa região, se ele não romper essa região, nós temos aqui um Gartley. Se não romper essa região aqui, a gente vai entrar na venda. E aí a gente vai ter dois pontos de possíveis entradas. Esta, no rompimento, né? E aqui, se ele romper, fizer um pullback mais forte e voltando para cá. Mais outro. Beleza? Libra, franco suíço.
Nossa, antigamente eu entrava igual uns doidos, né? Saía entrando em tudo. Hoje eu tenho muito mais frieza pra fazer esse trem. Doideira, né? Lembrando aqui da minha época que quando eu conheci os padrões harmônicos, assim que eles se formavam, eu já saía entrando igual um doido. Já entrava vendido aqui, o trem continuava subindo. Ai, mas também foi muito stop nessa vida, Jesus. Vamos ver aqui o NZD, GBP NZD. GBP NZD, vamos apagar geral. Tá triangulando ali, hein? Deu uma triangulação ali. Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Bom, GBP NZD tá num ponto não muito interessante, com pouca definição. GBP NZD vão ficar de fora. Tá ruim. Vamos ver lá o Euroaud. Hum, rompeu, continuou. É, antigamente eu entrava vendido ali, mas olha só o que que tem aqui na frente dele, ó. Um suportezão sinistro. Ponto de pivô ainda. Então, suporte e resistência à frente. Aí você entra, vê, rompeu o último furo, vou vender. Aí chega aqui, vende, toca aqui, volta tudo aqui, pega você, pega o seu stop e acaba com essa brincadeira. Também já cometi muito esse erro, tá? Nó. Aí já perdi as contas, gente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já fiz essa burrice. Simplesmente acreditando que ele vai continuar sem fim e que ele não vai respeitar nenhum suporte pela frente. Era desse jeito. Olha como é que ele está respeitando certinho aqui esse fundo, respeitando como resistência. Conseguem ver? Ó? Suportezão aqui, uma resistência zona aqui, ó. Respeitou direitinho. E aqui na frente, nós temos esse suporte aqui, que foi usado como resistência aqui, que está em cima. Então, não vou vender aqui, né, galera? Não vou vender que está em cima do suporte. A gente vende em cima da resistência. É o princípio básico aqui do entendimento sobre suporte e resistência. Então, o que que a gente faz? Se romper, a gente vende no retest. Se não romper e fizer uma vela de alta com volume, a gente entra na compra, esperando ele tentar romper essa resistência. E se romper a resistência, a gente entra no suporte, no retest mais uma vez. Então, Euroaud, claro que a perspectiva aqui é de baixa, a possibilidade de reversão aqui é bem pequena. Existe, existe, sempre existe. Mas ela é bem menor se comparado com o cenário que nós temos aqui, que é um cenário de tendência de baixa, não tendência de alta. Então é muito mais provável que ele rompa o fundo, teste a resistência e continue do que ele reverta toda a situação. Ok? Então, para a setinha não ficar atrapalhando ali a LTA, a LTB, eu vou deixar só a setinha dos movimentos. Vou nem deixar essa aqui registrada, não. Possibilidade dele romper o fundo e buscar outros fundos, como este aqui abaixo, é bem mais palpável. Ok? Então, hein? O URL não pode ser exibida porque
Primeira vez que dá essa bicheira aqui. Agora deu. Precisava de um cartão com saldo em dólar. Quem tem alguma dica sobre isso? Cartão com saldo em dólar. Eu usava um, só que ele não funciona mais. Euroaud. Eu pagava a versão Pro do TradeView. Essas propagandas aqui são uma canseira. Aí, como o cartão parou de funcionar, não tá pagando mais. Beleza, galera? Então olha só. Deixa eu ver aqui. Como identificar um falso rompimento? Não tem como identificar na hora. Quer dizer, até tem, né? Um falso rompimento ele acontece de forma assim, ó. Aqui, ó. Exemplo. Ótimo, 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 ótimo. Isso aqui é um falso rompimento. Na vela de rompimento, está rompendo uma região de resistência. Logo em seguida, o mercado volta, testa a resistência e derrete. Isso aqui é um falso rompimento típico que o mercado faz. Você vai conseguir identificar quando, depois do rompimento, a vela de retest não respeitar suporte. A vela de retest ela rompe a região de novo e volta testando como resistência, tá? Então, é dessa forma que você vai identificar um falso rompimento, diferente dessa situação aqui, ó. Aqui você tem um rompimento e no pullback, ó, o mercado respeita como suporte e aí ele continua, tá? Aqui mesmo foi uma situação que aí a gente tem que baixar a bola para o mercado, que o mercado é que decide as coisas, né? Aqui teve rompimento, não teve falso rompimento aqui. O mercado simplesmente ele lateralizou e depois ele reverteu, tá? Então isso aqui pode acontecer, é nesses momentos que a gente costuma tomar stop loss mesmo. Agora, porque não existe assim, nenhuma estratégia funciona 100%. Nenhuma estratégia vai funcionar sem fazer você tomar stop. Então, essa estratégia de rompimento e de retest, que é o que eu gosto mais, ela tem uma margem de erro muito pequena, mas existe a possibilidade que eu estou te falando, de romper, ó, testou e depois ele volta e pega o stop loss do caboclo, tá? Então isso aqui pode acontecer da mesma forma que você pode estar diante de um falso rompimento. Por quê? Porque ele pode romper, aí, por exemplo, quem gosta de entrar em rompimentos sempre pode cair na armadilha do falso rompimento. Por quê? Porque o gatilho da pessoa que opera o rompimento é a vela de rompimento. Então, para ser uma vela de rompimento, ela tem que fechar acima da resistência, no caso aqui, né? E se fosse no caso de uma venda, ele entraria no fechamento da vela de venda. Por exemplo, aqui, ó. Nessa vela aqui. Opa, cadê? Cadê? Não, não era aqui não que eu queria mostrar. Aqui. Então, por exemplo, essa vela aqui é uma vela de rompimento. Então, quem gosta de entrar em rompimentos, entra no fechamento dela. Então, aqui seria a entrada do cara, o stop loss do cara ficaria aqui em cima. Ou aqui em cima, tanto faz. Tá? Só que quem entra em rompimento, se isso aqui fosse uma entrada de um falso rompimento, digamos assim, né? Então a próxima vela viria contra ele aqui e voltaria para cá, entendeu? Então, é uma questão mais de perfil. E outra coisa, a gente pode ter uma estatística aí, que essa estatística é minha, mas eu considero que seja verdadeira por conta da minha experiência
como analisando, né? 80% das vezes que temos um rompimento, o mercado volta e testa essa região que antes era suporte como resistência. E aí só depois ele continua. Nesse exemplo aqui, não. Esse exemplo ele simplesmente rompeu e derreteu. Mas existe a possibilidade dele fazer um rompimento, fazer o pullback e fazer a continuação. Tá? Então, é uma questão aí, por exemplo, igual aqui, ó, que rompeu, lá na frente voltou, testou e bum, decolou. Aqui mesma coisa, rompeu, testou, tá indo com tudo lá o suporte. Entende? Então, basicamente são momentos assim que você vai conseguir identificar quando há um falso rompimento ou não. Beleza? Vou colocar aqui para vocês já os prints de hoje. A gente vai colecionando as análises da semana. Euro JPY, vamos lá. O que está rolando lá? Ainda não. Vou esperar o fechamento da vela, gente. Tá? Ainda mais aqui que a gente está analisando H4. Então essa vela ainda tem 2 horas de duração. Em H1, o cenário é esse. Em H1 tá derretendo com força, né? Então não rola. Acho que em H4 você vai ter uma ideia um pouco mais limpa aqui no Euro JPY. Então deixa essa vela fechar de 4 horas aqui. Se ela vier aqui embaixo formar um pavio fechando em cima, provavelmente nas velas de 1 hora você vai ver talvez uma estrutura de engolfo. Então vai dar um bom sinal de entrada. Ou não, né? Porque essa vela aqui está vindo com força. Enfim, mas aqui no EuroJPY é melhor aguardar em H4. Você tem que esperar o fechamento da vela, tá? Não é só esperar encostar lá e entrar, não. Porque a vela, o preço chegar lá é uma coisa. O mercado decidir para onde ele vai é outra. Então, Léo, essa aqui é uma entrada que a gente vendeu, que a gente fez para vender, né? Então, agora não tem. O momento passou, né? Eu não entro em informação de impulso. Quem quiser arriscar, eu não faço isso, não. Eu entro em pontos limpos, né? Digamos assim, em regiões que o mercado sinaliza para mim que tem uma boa possibilidade de entrada. Quando o mercado já está andando, eu não gosto de acompanhar e pegar carona. Porque é numa dessas aí que eu já tomei muito stop na vida também. Ixi, isso é uma coisa pessoal. Tem gente que pega carona, que vai, aproveita. Não é a minha, não é a minha forma de operar. Eu não opero dessa forma. Eu entro lá em cima, eu entro lá embaixo. Eu vou esperando. Ah, tá descendo, legal, deixa descer. A gente tem um monte de oportunidade aí pela frente que dá pra gente ir acompanhado e lucrando também. Tá certo? Então é isso aí, galera. A gente viu aqui alguns pares diferentes hoje. Saímos daqui da zona do dólar. Entramos nos cross. Ainda tem muito cross ainda para a gente olhar amanhã. Tá? A gente finaliza aqui por hoje. E graças a Deus, semana que vem a gente vai ter um cronograma muito mais enxuto aí para a galera que está começando. Não ficar tanto que perdido aí nas análises de Forex. Beleza?
Então, valeu, pessoal. Um grande abraço, um ótimo dia para vocês. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.